Bom dia! Eu vim aqui para ensinar como é que eu faço o meu kefir de água. Vamos lá? Eu tenho aqui nessa jarra o kefir que ficou já fermentando durante 48 horas. Eu vou coar. Eu vou precisar colocar aqui numa peneira. Vou precisar de uma colher de plástico, uma peneira e uma vasilha de plástico para coar. Pode ser, não precisa ser de plástico não, pode ser. Tem gente que não fala que não faz diferença não. Então eu vou passar esse kefir aqui, esse kefir que já foi fermentado, na peneira, ok? Vou passar água na mesma jarra. Pessoal, o açúcar mascavo costuma dar uma películazinha por cima, mas não se preocupa não. Isso aí é da impureza do açúcar, é só remover. Não significa que o seu kefir tá com problema não, tá? Costuma dar uma películazinha. O meu dá bem pouquinho porque eu uso um açúcar que é orgânico e ele é seco, então ele não dá quase essa película. Mas a maioria dos açúcares que a gente compra por aqui é muito escuro, então vai dar uma película por cima. Eu vou colocar aqui agora o açúcar mascavo. Eu costumo fazer, você pode usar o açúcar mascavo ou o demerara. Eu costumo fazer meia-meia. Então você vai usar 4 colheres de sopa no total, sendo eu utilizo 2 de mascavo e 2 de demerara. Você pode colocar 4 de mascavo ou 4 de demerara. Eu não gosto de fazer ele no demerara só porque eu acho que o demerara é muito fraco, assim, é um açúcar com pouco nutriente. O mascavo é melhor. Então, se você quiser um kefir mais saudável, você utiliza o mascavo, que é melhor. Você vai colocar aqui 1 litro de água, tá? Aqui tem 500 ml, mais 500 ml. E aí eu vou diluir bem esse açúcar, tá, gente? Acelerem aí o vídeo. Tem que diluir bem. Não pode mexer o açúcar quando o kefir estiver aqui dentro, tá? Você tem que misturar o açúcar antes de colocar o kefir, porque o kefir, ele é um pouco frágil. Se você ficar misturando ele muito assim, com muita força, ele vai esfarelar. Então você mistura bem o açúcar, dilui bem, principalmente o demerara, que ele tem uns grãos maiores, né? Os grãos maiores, então é bom diluir bem. Pra te falar bem a verdade, eu faço assim, eu não fico fazendo isso aqui não. Eu coloco dentro da garrafa onde eu vou envasar água grifirada, eu coloco aqui, eu faço o açúcar, essa água aqui, eu faço aqui antes. O que eu faço? Boto a água aqui, o açúcar e sacudo a garrafa até diluir bem, depois eu coloco aqui dentro e volto com os grãos. O ideal são 4 colheres de sopa de grãos de kefir, tá? No meu caso aqui, já tá medido, porque ele ainda não multiplicou o suficiente, não multiplicou tanto quanto eu gostaria. Então, eu vou colocar de volta toda essa quantidade aqui. Mas o ideal é você colocar 4 colheres de sopa. E depois você vai testando à medida que você for se acostumando, habituando a fazer, você vai perceber o quanto de kefir que você gosta. Se você gosta dele mais doce, você vai colocar menos kefir para ele não consumir o açúcar todo da bebida. Se você gosta dele sem açúcar nenhum, aí você coloca um pouco mais, que ele fermenta mais. Eu dou uma mexida assim bem de leve, tá? Não pode mexer assim com força. Aí a gente coloca aqui, ó, um paninho e tampa e deixa ele lá fermentando lá. Você pode fermentar por 24 horas, 48 horas, não pode ultrapassar 48 horas. Eu outro dia deixei um pouco mais de 48 horas e não deu problema nenhum não. Aí o que eu faço? Eu pego uma fita crepe, uma caneta e coloco a data que eu tô fazendo a troca, para eu não me perder, não esquecer o dia que eu troquei para não passar da hora.
Pronto. É isso aí. Agora, essa água aqui, vou colocar ele de lado aqui. Essa água kefirada, o que eu vou fazer com ela? Vou colocar dentro de uma garrafa, tá? Tem gente que utiliza colocar dentro de garrafa de vidro. Eu tenho um pouco de receio porque se você tampar, esquecer e tampar... Se você tampar e esquecer ela lá e não ficar olhando lá para tirar o gás, o que vai acontecer? Vai estourar a garrafa. Eu coloco aqui na garrafa de vidro e tampo e coloco a data que eu tirei. Você pode consumir a bebida desse jeito que tá aqui, você acabou de tirar, ou você pode fazer uma segunda fermentação, ou seja, você vai acrescentar aqui um percentual de suco. Eu vou acrescentar nessa bebida aqui 200 ml de suco de uva. Eu gosto dessa bebida 20%, então eu vou colocar 200 para 1 litro de kefir, água kefirada, eu vou colocar 200 ml de suco de uva. Eu tenho aqui, ó, 200 ml de suco de uva que eu vou acrescentar aqui nessa bebida. Vou tampar, dar uma mexidinha e tiro um pouco desse ar aqui de dentro, tá? Eu tiro um pouquinho desse ar. Vedo bem. É interessante que vocês percebam que a garrafa, quando a gente vai reutilizar, ela tem um anel. Tira esse anel, porque esse anel atrapalha, ele deixa escapar o gás. Você tira esse anelzinho com cuidado, tá? Pra não se cortar. E tampa bem e tira um pouquinho do ar, porque isso aqui ela vai estufar, então ela precisa de um pouquinho de espaço. Eu vou deixar essa garrafa aqui em temperatura ambiente por mais ou menos 24 horas. Depois eu vou colocar lá na geladeira para consumir. Durante essas 24 horas, ela vai fazer essa segunda fermentação, onde vai gerar o gás. E aí a bebida vai ficar parecendo um refrigerante. É muito gostoso, muito saudável, eu espero que você goste.